Muitas pessoas passam a vida inteira em uma busca frenética e exaustiva por algo que acreditam estar fora delas, correndo atrás de sombras e tentando alcançar o que parece sempre escapar por entre os dedos. No entanto, o segredo que as mentes despertas compreendem é que a verdadeira riqueza não é algo que se persegue, mas algo que se convoca. Você que está ouvindo esta mensagem agora, precisa entender que eu jamais corri atrás do dinheiro. Em vez de persegui-lo com ansiedade, eu aprendi a chamá-lo com a autoridade de quem conhece a fonte de toda a provisão. Eu não fiquei parado em uma espera passiva ou desesperada, mas eu o acolhi com o calor de um convidado há muito esperado que finalmente chega ao seu lar. Minha jornada rumo à abundância não foi trilhada pelo caminho do esforço muscular ou do esgotamento mental, mas sim através da sintonia fina de um tom interior. Existe uma melodia sagrada na alma que, quando afinada com a verdade, faz com que todas as coisas boas se movam em nossa direção. Digo isso com toda a clareza, mergulhado no ritmo da lembrança divina. O dinheiro não é algo que se encontra meramente no mercado volátil, nem depende exclusivamente de métodos terrenos ou das flutuações da mente humana. O segredo da sua provisão está mais perto do que você imagina. Ele reside na sua boca. Se você pudesse, neste exato momento, compreender a arquitetura espiritual profunda que sustenta a sua vida, veria com clareza cristalina que cada moeda ou cédula que você recebeu em toda a sua existência foi o resultado direto de um decreto que você proferiu um dia em um estado de fé absoluta. Da mesma forma, cada período de carência foi o eco de uma dúvida que você repetiu sob a influência do medo. A sua palavra funciona como o grande armazém da substância divina, enquanto a sua língua é o gatilho que libera essa energia para o mundo material. A sua própria voz é o cofre onde os tesouros do universo aguardam para serem manifestados. Quando você aprende a falar a partir da semente do domínio divino, a partir daquele lugar de paz onde você sabe que é um herdeiro do reino, o dinheiro se apressa em sua direção. Ele não vem pelo seu cansaço, mas pela força de uma lei espiritual infalível. Por gerações, a humanidade foi treinada para o esforço bruto e para a perseguição implacável do pão de cada dia. Disseram-lhe repetidamente que apenas o trabalho árduo traz renda, mas eu estou aqui para lhe dizer que é a lei que traz o verdadeiro aumento. O ritmo do céu não é reativo às crises do mundo, ele é declarativo. O universo não precisa que você se esgote até o limite das suas forças. Ele precisa apenas da sua exalação consciente e de sua palavra de autoridade. Fale com convicção, respire a certeza da provisão e declare o seu bem, pois assim ele se tornará real em sua experiência visível. Eu testemunhei esse fenômeno ocorrer inúmeras vezes em meu trabalho e na vida daqueles que ousaram aplicar esses princípios. Lembro-me de uma mulher que estava desesperada por não ter clientes, sentindo-se invisível para o mercado. No momento em que ela parou de reclamar da falta e passou a declarar com firmeza que estava sempre em demanda e que sua agenda era preenchida pela ordem divina, as comportas da oportunidade se abriram de forma milagrosa. Vi homens que, diante de dívidas esmagadoras, decidiram declarar que eram financiados diretamente pelo céu e logo os recursos começaram a chegar de fontes completamente inesperadas. Vi estudantes que não tinham como arcar com seus estudos e que, ao afirmarem que o Criador era sua provisão imediata, encontraram caminhos abertos pela universidade. Nada disso é fruto de truques psicológicos ou de um pensamento ilusório sem fundamento. Trata-se da resposta eterna da substância divina à palavra falada com autoridade e fé. Se você decidisse hoje abandonar o hábito de implorar por migalhas e começasse a abençoar tudo o que já possui e tudo o que deseja receber, sua vida sofreria uma revolução imediata. Você parasse de descrever a falta com tantos detalhes e passasse a decretar a riqueza como um fato consumado, descobriria que o universo nunca o ignorou. Na verdade, ele está o tempo todo ecoando as suas vibrações, combinando as circunstâncias com o tom da sua fala e espelhando exatamente o que sai da sua boca.
Quero que isso fique profundamente gravado em sua consciência enquanto você está ouvindo. As sentenças que compartilharei com você não são meros enfeites poéticos para trazer um conforto temporário. Elas são instrumentos espirituais de alta precisão, chaves que abrem portas que nenhum homem pode fechar e códigos que desbloqueiam o fluxo da abundância. Cada uma dessas afirmações é um recipiente de poder puro que, quando pronunciado diariamente, de forma rítmica e fiel, tem a capacidade de desmontar os padrões de pobreza que se infiltraram em seu sistema nervoso ao longo de anos de condicionamento negativo. Esses padrões escondem-se na sua linguagem cotidiana, no seu saldo bancário e, principalmente, na sua expectativa em relação ao futuro. Você não se eleva na vida por meio de estratégias humanas complexas ou manipulações externas. Você se eleva através da fala inspirada. Não se acende a luz da prosperidade por meio do esforço físico, mas através da enunciação da verdade. A sua herança divina não está adiada para um futuro distante ou para um paraíso hipotético. Ela é provocada agora mesmo pela sua palavra. Diga comigo, com toda a força da sua alma: o dinheiro está na boca. Sinta o peso e a autoridade dessas palavras. Diga novamente, bem devagar, saboreando cada sílaba: o dinheiro está na boca. Ao fazer isso, perceba a mudança sutil, mas poderosa, que ocorre em seu íntimo. Sinta como se a lei espiritual se erguesse para encontrá-lo no ponto da sua declaração. O divino não responde ao seu pânico ou ao seu desespero. Ele responde ao padrão de ordem que você estabelece. Quando você integra essas sentenças em seu ritmo diário, você está criando um novo padrão de riqueza que o universo é obrigado a seguir. Fale e permita que a sua riqueza oculta venha à tona. Fale e veja como os seus dias começam a ser ordenados por uma inteligência superior. Fale e sinta as janelas do céu se abrindo sobre a sua vida, não porque você lutou para isso, mas porque o som da sua voz emitiu a frequência correta. Tudo o que você vê ao seu redor, desde as grandes construções até os menores objetos, um dia foi apenas uma ideia que foi falada e declarada. Cada centavo que você gasta hoje foi, em algum momento, substância espiritual pura que foi traduzida em forma física pela lei da manifestação. O dinheiro que passou pelas suas mãos começou como uma palavra que foi permitida ou rejeitada pela sua língua. É necessário entender essa lei com uma reverência santa, pois as suas palavras não servem apenas para descrever o mundo em que você vive. Elas são o projeto que o constrói. Elas não são reflexos da sua realidade atual. Elas são as raízes do seu futuro. Não são efeitos das circunstâncias, mas as causas primordiais de tudo o que lhe acontece. Quando você abre a boca para falar, você não está apenas emitindo sons, você está legislando sobre a sua própria existência e determinando os limites da sua provisão, até que você compreenda plenamente que as suas declarações são a verdadeira moeda da sua riqueza. Você continuará a disputar migalhas em um mundo de escassez aparente, quando, na verdade, a sua língua foi desenhada para servir banquetes reais. Deixe-me levá-lo de volta ao fundamento sólido de toda a lei divina, conforme as antigas escrituras nos ensinam. No livro de Jó, está registrado um segredo de poder incalculável. Você decretará algo e isso lhe será estabelecido. Observe bem que o texto não diz que você deve apenas pensar, desejar intensamente ou temer que algo não aconteça. Ele diz claramente que você deve... Um decreto é uma fala carregada de confiança espiritual, um anúncio feito com o ritmo de quem está em aliança com o Criador. O universo não está aguardando que você corra desesperadamente de um lado para o outro em uma busca frenética. Ele aguarda o seu decreto de autoridade. Até mesmo os anjos, que são ministros da provisão, não se movem por estratégias humanas. Eles se movem pelo som da palavra da verdade. O dinheiro não chega à sua vida pelo seu suor exaustivo, ele chega pela aplicação da lei. E essa lei é ativada exclusivamente pela sua voz. Eu falo como alguém que já viu o que o mundo chama de impossível curvar-se diante da palavra falada com fé. Eu vi a escassez recuar como uma sombra diante da luz
quando a verdade foi proclamada sem qualquer pedido de desculpas. Vi famílias inteiras transformarem sua realidade financeira quando uma única voz se ergueu com autoridade e disse: nós não somos pobres, nós somos os financiados por Deus. Você precisa parar de ver suas palavras como meros desabafos emocionais para suas frustrações e começar a vê-las como comandos vibracionais que moldam a matéria. Cada frase que você profere sobre suas finanças é, na verdade, uma fatura emitida ao universo. Cada declaração de abundância é um comprovante de depósito no seu cofre celestial. Cada expressão de gratidão que você repete torna-se um contrato sagrado que as forças invisíveis se apressam. E quando você diz que não pode pagar por algo, o universo, em sua infinita obediência, responde que o seu pedido foi entendido e mantém o fluxo fechado. Mas quando você diz que o dinheiro vem com facilidade para você, os portões da oportunidade se abrem de par em par. Não existe neutralidade na sua língua, ou ela está abrindo o fluxo da vida, ou está bloqueando a sua entrada. Ela carrega ou a frequência debilitante do medo, ou o código radiante da riqueza. A grande diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que sofrem não está nas circunstâncias externas, mas na consciência. A consciência de riqueza não é apenas uma forma de pensar, é uma forma de falar. A sua vida inteira se elevará ou cairá para corresponder exatamente ao ritmo que sai da sua boca. Diga isso agora mesmo comigo e sinta como essa verdade cria raízes profundas na sua alma. O dinheiro não é atraído pela minha necessidade, ele obedece à minha fala. Sim, repita isso até que o seu sistema nervoso aceite essa nova realidade e pare de reagir com ansiedade. Diga até que a sua criança interior não se encolha mais de medo quando as contas chegam pelo correio. Diga até que o seu eu futuro já esteja acenando em concordância lá na frente, pois a palavra da verdade jamais volta vazia. Ela não implora favores, ela não faz suposições vagas e ela não pede permissão para se manifestar. A palavra é a própria lei em ação, é o ritmo da criação e é a essência da riqueza. Quando você decide pronunciar a verdade diariamente, não como uma forma de terapia paliativa ou uma esperança vã, mas como a aplicação rigorosa de uma lei, você começará a ver o que o mundo chama de dinheiro se rearranjando ao seu redor. Isso não acontecerá como um favor especial concedido a você, mas como o cumprimento natural do som que você emitiu. A riqueza, meu amado ouvinte, não é um acidente geográfico, não é uma recompensa por bom comportamento e não é um prêmio de loteria entregue aos sortudos. Ela também não é um mistério guardado a 7 chaves para apenas alguns escolhidos. A riqueza é um ritmo, uma cadência divina e invisível que responde prontamente àqueles que treinaram suas bocas para se moverem em perfeita harmonia com a lei espiritual. Se a sua vida financeira tem estado desordenada, se a sua provisão tem sido inconsistente, ou se você sente que o caos governa seus recursos, entenda que isso não ocorre porque o Criador reteve algo de você. O problema é que o ritmo da abundância ainda não foi estabelecido em sua fala. Você talvez ainda não tenha ousado falar diariamente em alinhamento com a verdade absoluta, tratando a sua palavra com o mesmo valor de uma moeda de ouro. Talvez você ainda não tenha escolhido levantar-se a cada manhã e declarar: este é o meu primeiro pagamento do dia. Eu agora falo a minha provisão à existência. É fundamental compreender que não existe riqueza sem ritmo, não existe transbordamento sem a repetição constante da verdade, e não existe provisão duradoura sem a declaração diária de posse. Isso não tem nada a ver com mágica ou superstição. Espuma emocional para enganar seus sentimentos feridos é a lei espiritual em plena ação. Da mesma forma que o sol nasce sem falta todas as manhãs, que as marés obedecem ao comando da lua e que seus pulmões respondem ao reflexo da respiração, a riqueza obedece a quem fala em ritmo com a verdade divina. Não caia no erro de pensar que uma única afirmação dita com força será capaz de apagar anos de medo financeiro acumulado. Não acredite que falar da prosperidade apenas de vez em quando será o suficiente para reprogramar uma vida inteira de escassez
herdada de seus antepassados. Se você deseja receber continuamente, você precisa falar continuamente. Se você quer colher frutos com regularidade, precisa semear as sementes da palavra com a mesma frequência. E a sua semente principal não é o dinheiro físico, é a sua boca. A palavra falada é o seu verdadeiro salário espiritual. É o pagamento divino escrito com a vibração da sua fé e assinado pela sua convicção interior. Toda vez que você afirma que grandes somas de dinheiro vêm a você agora, sob a graça e de forma perfeita, você está realizando um saque no seu crédito celestial. Toda vez que declara ser financiado pela lei divina, você convoca o banco invisível do Espírito a liberar as riquezas que já lhe pertencem. No entanto, é vital que você faça isso diariamente, e não apenas quando for conveniente ou quando uma crise bater à sua porta. Você deve falar antes que a necessidade apareça, antes que a preocupação tente dominar seus pensamentos e antes que o medo comece a sussurrar mentiras ao seu ouvido. Você precisa chegar primeiro com a sua palavra, treinando a vida para obedecer ao seu ritmo interior, em vez de apenas reagir às circunstâncias externas. Esta é a verdadeira disciplina do divino. Não o esforço braçal, mas a consistência do som sagrado que emana de você. Você não precisa de um plano de negócios perfeito para começar a falar, nem de uma proposta de emprego ou de uma pontuação de crédito elevada. Fale primeiro. Fale em ritmo. Deixe que o universo ouça a sua canção de abundância antes mesmo de você ver a mudança na sua situação atual. Declare com uma ousadia santa que a sua palavra é o seu pagamento adiantado e passe a caminhar como se já estivesse plenamente compensado. No reino do Espírito, onde tudo é criado, o seu cheque já foi emitido e a única coisa que pode causar um atraso na manifestação é a sua hesitação em falar. Você precisa aprender não apenas o conteúdo do que falar, mas o tom exato da autoridade. A lei espiritual não se move pela sua emoção descontrolada. Ela responde à sua autoridade consciente. Ela não ouve o seu desespero, mas escuta a sua dominância sobre a palavra. Você jamais conseguirá implorar para entrar no reino da riqueza ou chorar para alcançar a prosperidade, pois o céu nunca se moveu ao som do pânico humano. O universo se move quando ouve a vibração da lembrança divina, aquele tom inconfundível de quem sabe, sem sombra de dúvida, que já está suprido em todas as suas necessidades. Quando você fala com medo, você emite uma contradição que anula o seu pedido. Quando fala a partir da espera angustiada, o cofre permanece trancado. Mas quando você fala como alguém que conhece as engrenagens da lei, todas as coisas começam a se alinhar ao seu som. Fale como alguém que já foi financiado pelo Altíssimo. Use a cadência firme da certeza espiritual em vez do tom fraco da dúvida disfarçada de esperança. Não diga que espera que algo funcione, pois isso é apenas incerteza. Não diga que gostaria de poder pagar por algo, pois isso é uma rejeição da provisão que já está à sua porta. Em vez disso, diga com firmeza: isso já é meu em substância divina, e eu agora o trago à forma visível através da minha palavra. Não diga isso apenas uma vez e em voz baixa. Diga como quem carrega um decreto real escrito em letras de ouro. A sua fala não é uma mera sugestão ao universo, é um decreto soberano. Lembre-se de que a Escritura não diz para suplicar, mas para decretar. Esta é a linguagem dos reis e a vibração da verdadeira riqueza. Mesmo que a sua voz trema no início, continue falando. Mesmo que a sua mente tente semear dúvidas, continue declarando. Ajuste o seu medo para combinar com o seu tom de autoridade, e não o contrário. Eleve a sua vibração até que o som da sua verdade seja mais forte do que o silêncio da incerteza. Eu não estou me referindo a uma performance teatral, mas a uma declaração profunda de quem sabe que os anjos já foram designados para trazer o seu bem. O tom da lei não é forçado ou dramático. Ele é claro, simples e inabalável, diante das aparências contrárias. Em vez de pedir por favor para que Deus o ajude, diga: obrigado, Pai, porque já está feito. Em vez de focar no como as coisas vão se resolver,
Ordene que a substância divina se molde ao redor da sua palavra agora mesmo. Essa é a voz de um milionário espiritual. Alguém que não está tentando ficar rico, mas que se lembrou da riqueza que já possui por herança. A sua provisão não responde ao volume da sua voz, mas à qualidade da sua vibração. Mude o seu tom e veja como a vida começará a ecoar o seu novo ritmo. Quando eu compreendi que Deus é a minha provisão instantânea e infinita, senti como se todos os muros da limitação se dissolvessem diante de mim. Essa sentença não é apenas uma frase bonita, é uma lei que desmonta a fortaleza do medo financeiro e substitui os códigos de escassez que herdamos. Ela silencia o pânico e reorienta completamente o nosso senso de fonte, lembrando-nos que não dependemos de homens, de governos ou de circunstâncias, mas da conta inesgotável que temos no céu, acessada pela nossa própria voz. A senha para acessar o seu tesouro espiritual é a vibração da sua certeza. Entenda que a provisão divina não é tardia e não depende de condições externas. É instantânea e infinita. Quando você afirma que o seu suprimento é instantâneo, você está recusando aceitar o conceito de atraso. No reino da lei espiritual, tudo opera no agora. O atraso não é um atributo divino, mas uma construção da mente humana limitada. A provisão não está sendo fabricada em algum lugar distante. Ela já existe e está apenas aguardando que a sua fala se alinhe com ela para se manifestar. E ao dizer que ela é infinita, você está negando a própria premissa da falta. Você está afirmando que serve a uma fonte que jamais seca e que está respaldado por uma lei que nunca falha. Essa única sentença, dita com o ritmo correto, tem o poder de reescrever o seu sistema nervoso e mudar a sua identidade de um pedinte para um beneficiário legítimo. Por isso, insisto que você a diga diariamente, ao acordar, ao meio do dia e antes de dormir. Diga até que cada célula do seu corpo acredite nessa verdade. Você não está esperando por uma prova externa para começar a acreditar. Você está se tornando a própria prova viva da lei. O dinheiro começa a se mover quando você pronuncia a sua autoridade com pleno fôlego. Agora, deixe que o ritmo de uma nova sentença se assente em seu ser. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente, sob a graça e de forma perfeita. Observe que não estamos falando de migalhas ou sobras, mas de somas significativas que podem transformar gerações e financiar grandes visões. Falar sobre grandes somas não é um ato de ganância, mas uma afirmação de receptividade divina. Por muito tempo, fomos ensinados a sentir culpa por desejar a abundância, mas a verdade é que não há espiritualidade em viver na miséria. Por que devemos focar em grandes somas? Porque quantias pequenas mantêm a sua visão limitada e o seu movimento lento. Quantias grandes desafiam a sua fé e expandem a sua capacidade de servir ao mundo. Não há humildade em viver à míngua quando o seu destino é transbordar. Grandes somas é um termo legal no reino do espírito, significando que você está aberto para receber tudo o que é necessário para cumprir a sua missão terrena. Pare de negociar com as migalhas da vida e assuma o seu papel de mordomo da abundância divina. Quando você diz, venha a mim, você não está fazendo um pedido tímido, você está autorizando a chegada da riqueza. Você está comandando o invisível a se organizar em seu benefício. E a expressão rapidamente sob a graça é o que garante que essa riqueza venha sem esforço extenuante e sem sofrimento. A mente humana pode resistir à ideia de rapidez, pois foi programada para acreditar que tudo o que é valioso leva muito tempo para ser construído. Mas no ritmo da graça, a rapidez é apenas o fluxo natural das coisas que não encontram resistência. A graça é o óleo que remove todo o atrito do caminho, garantindo que o seu bem chegue até você de forma harmoniosa e abençoada. Sob a graça significa que você não precisa perder a sua paz ou a sua integridade para prosperar. O que é seu por direito divino chegará no instante perfeito. Diga essa sentença até que ela substitua todos os velhos acordos que você fez com a pobreza e o sacrifício exaustivo. Faça dela a frequência do seu coração
e veja como o que você fala começa a aparecer diante dos seus olhos. O que eu falo aparece não é apenas um sentimento agradável. É a legislação suprema que governa toda a manifestação material. Muitas pessoas dizem que tentaram repetir afirmações e que nada aconteceu. Mas a verdade é que a lei não responde apenas ao movimento dos lábios, mas à consciência que sustenta a palavra. A sua fala precisa emanar da sua verdadeira identidade de herdeiro, e não de um lugar de carência. Você deve se tornar a própria sentença que pronuncia. Isso significa remover a confusão da mente dividida e passar a caminhar como alguém cujas circunstâncias obedecem à língua. A maioria das pessoas comete o erro de falar com base naquilo que veem, e por isso acabam recebendo mais do mesmo. Mas quem conhece a lei aprendeu a falar com base na verdade espiritual, criando realidades que o mundo jamais imaginou. Esta é a tecnologia antiga dos despertos. A fala precede a substância, e a língua é o ventre de toda a realidade. Por esse motivo, eu não espero ver para depois dizer. Eu digo primeiro para então poder ver. Eu não pergunto se a lei está funcionando, pois essa pergunta carrega em si a semente da dúvida que anula o processo. Eu declaro, eu comando e eu caminho na certeza. Você deseja que a provisão o localize? Mude o seu tom agora mesmo. Fale como quem jamais foi negado pelo Criador. A riqueza não é algo que você ganha através do esforço bruto. É algo que você permite que entre em sua experiência. Deixe que esta ideia penetre profundamente em sua consciência. Eu não ganho riqueza, eu a permito. O esforço humano exaustivo é como uma besta cansada, arrastando um peso desnecessário. A mentira do mundo diz que o dinheiro é apenas para quem trabalha até o esgotamento, mas a lei do espírito afirma que o dinheiro é atraído por quem hospeda a sua vibração com alegria e dignidade. Eu renuncio à tensão e dissolvo toda a resistência interior. Eu escolho o caminho dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas que são vestidos com uma glória superior à de qualquer rei. Nenhum esforço humano pode superar o poder da permissão espiritual. Você não alcança a harmonia através do grito ou da luta, mas através do alinhamento silencioso e poderoso com a fonte. Quando eu digo que permito a riqueza, estou me posicionando nos portões da minha herança, com os braços abertos, livre de qualquer culpa ou vergonha. Digo ao universo que não tenho mais medo de receber em abundância e que não estou mais tentando merecer aquilo que já é meu por direito de nascimento. O dinheiro não precisa mais me perseguir, pois eu estou aqui, presente e em ritmo com ele. Convido você agora a soltar o mito do mérito e a abandonar o ídolo do esforço exaustivo. Retorne ao altar da permissão e fale até que o seu sistema nervoso pare de se encolher diante da ideia de uma vida fácil e farta. Permita que a riqueza flua por canais inesperados e vasos desconhecidos. Quando você remove a represa da dúvida, o dilúvio da provisão começa naturalmente. Caminhe em ritmo com as suas riquezas, sem pressa e sem ansiedade. Elas já reconhecem a sua frequência e identificam o som da sua voz. Elas foram designadas para você desde o princípio e estão apenas esperando que você ande no compasso certo para se manifestarem. A riqueza não obedece a agendas encharcadas de escassez. Ela se move em um ritmo constante, como o batimento de um coração em paz. Reeduque a sua alma para parar de correr e comece a ser o ritmo que convoca o seu bem. No instante em que você muda a sua postura e a sua fala, o dinheiro o reconhece como um herdeiro legítimo que chegou para tomar posse do que é seu. Aprenda a dizer com convicção absoluta que toda conta que você recebe já está paga por completo. Não olhe para as faturas com pavor e não consulte o seu saldo com medo. Não permita que números em um papel definam o seu valor ou interrompam a sua paz interior. Existe uma lei muito mais alta do que as regras do mercado, e ela declara que o suprimento é sempre enviado antes mesmo da necessidade aparecer. O pagamento é preparado antes que o preço lhe seja apresentado. Ao declarar que algo já está pago, você não está fazendo um pedido ao futuro, mas anunciando uma verdade espiritual eterna. A lei não se curva a números assustadores.
Ela responde à autoridade da sua voz no presente. Pare de falar como um devedor e comece a falar como alguém que é permanentemente financiado pelo Espírito. Quando uma conta chegar, não suspire com preocupação. Sorria, sabendo que ela é apenas a oportunidade para a lei da provisão se manifestar mais uma vez. Você nasceu para multiplicar e para demonstrar a riqueza divina na terra. Você é o canal através do qual a substância invisível do céu se torna visível para todos. Você nasceu para financiar grandes ideias, para impulsionar movimentos de luz e para ser a prova viva de que o Criador não carece de recursos. O dinheiro ama o propósito e é magnetizado pela clareza de quem sabe para onde está indo. Você não serve ao dinheiro, você o comanda. Ele é um servo neutro e obediente que aguarda as suas instruções. Diga a ele para onde ir, como multiplicar e a qual propósito servir. Não se curve diante da sua criação, mas assuma o seu lugar no trono da sua consciência. Você não é financiado por um emprego, por um governo ou por um mercado oscilante. Você é permanentemente sustentado pela lei espiritual que nunca falha e nunca muda. Nenhuma crise terrena pode cancelar o fluxo que lhe pertence por herança divina. Seu cofre nunca esteve em um banco físico, ele sempre esteve na sua voz. A sua voz é a frequência que abre as portas do tesouro infinito. Use-a com sabedoria, com ritmo e com uma fidelidade inabalável. Não trate essas palavras como um remédio de emergência, mas como o próprio ar que você respira. Ao manter o ritmo da sua palavra, o universo manterá a promessa da sua provisão. Você não está se tornando rico, você está finalmente lembrando que já é. E toda vez que você fala, você vibra o caminho de volta para essa memória sagrada. Fale até que a sua vida concorde plenamente com a sua voz. Lembre-se sempre, a sua palavra é a sua varinha mágica, o seu ritmo é o seu reinado e o seu som é a chave que libera toda a abundância que você pode imaginar. Se este conteúdo tocou a sua alma e despertou em você a consciência da verdadeira prosperidade, convido você a dar um passo importante em sua jornada. Siga o nosso perfil, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe essa sabedoria com aqueles que também buscam a liberdade financeira e espiritual. Vamos juntos expandir essa corrente de abundância e transformar a realidade de milhares de pessoas através do poder da palavra. Este é o canal Os Segredos da Prosperidade Real, onde a sua transformação começa pelo som da sua voz. Erga-se agora, assuma o seu domínio e deixe que o ritmo da riqueza guie cada um dos seus passos a partir de hoje.